Bom dia. Esse é mais um vídeo do canal A Palavra pela Palavra. Eu sou o obreiro Jorge Gesteira. Estou aqui trazendo um tema para vocês que tem muito a ver com a vida dos cristãos. Porque muitas vezes nós somos contestados por acreditarmos num único Deus. E muitas vezes nós somos contestados por falarmos que não existe reencarnação e que o purgatório não existe. Falando disso, eu quero apresentar para vocês um texto. Vamos começar neste texto e vamos viajar nas nossas Bíblias. Comecemos em Eclesiastes 12, onde nós lemos aqui, a partir do versículo... Vamos começar do versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te esbranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se romba o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Isso aqui fala da velhice e da morte. Pensemos. Está dizendo aqui que o corpo que vira pó volta à terra, porque da terra foi tirado. E o espírito volta a Deus que o deu. Quem nos dá espírito é Deus. Nosso espírito não fica vagando por aí, tá? Porque se vocês olharem em Gênesis, cá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O sopro de Deus foi exatamente para colocar o espírito no homem. Então vejamos uma coisa. Aqueles que pensam que há vida após a morte, não a vida eterna que é pregada na Bíblia, mas uma reencarnação, onde os espíritos ficam andando por aí, ou mesmo para aqueles que oram para os mortos, né? A gente pode lembrar uma coisa: que o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem onde está? Está em Jó 14:10. E ainda diz aqui no 11, como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca, assim um homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará,
nem será despertado do seu sono. Ou seja, morreu, não tem como voltar. Se fizer uma argumentação, a gente pode falar ainda que o profeta Isaías, no seu capítulo 38, versículo 17, 18 e 19, diz assim: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Se somente os vivos podem louvar a Deus, como vamos dizer que os mortos têm algum poder? As pessoas que falam sobre tantas e tantas coisas, né? Erram em muitas coisas. Falam de um purgatório, onde ficariam ali as pessoas que ainda precisam ser perdoadas de seus pecados. Baseiam-se neste versículo, dizendo que as pessoas podem ainda se recuperar, dizendo que as pessoas que estão em dívida não sairão de onde estão até pagar seu último ceitil. Mas não é disso que Deus fala aqui. Não. De forma alguma. Tudo que a gente tem para falar é o seguinte: que aqueles que estão em dívida financeira, porque suas dívidas de alma você só paga com seu arrependimento. Se você confessar a Deus seus pecados, Ele é fiel e justo para abolir de sua vida toda condenação. Então, vejamos o que diz o texto que as pessoas falam errado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui não se está falando que Deus, depois de te julgar, quando você morrer, vai deixar você se arrepender e pagar sua dívida num lugar à parte. Não existe isso. Está dizendo que as suas dívidas, se você não for fiel com Deus e não for fiel com as pessoas, com os teus próximos, você corre o risco de não alcançar o perdão enquanto não pagar suas dívidas. Mas entenda uma coisa: seus pecados não vão ser perdoados depois da morte. Como diz ali em Isaías, os mortos não podem coisa alguma. Então vejamos uma coisa: se as pessoas pensam que vão voltar depois da morte, né?
para depois pagar seus pecados. Entenda uma coisa, quando a gente pensa que as pessoas vão reencarnar para cumprir um karma, como é dito, né, que seria o pagar dos seus pecados em outra vida, estão se iludindo, porque a palavra de Deus já diz aqui o seguinte, aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, a partir do versículo 24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, entenda, é dito aqui por um homem inspirado por Deus, que ao homem é facultado morrer uma só vez. Não se iluda, você não vai morrer várias vezes. O que Deus quer é que você cumpra a sua missão na vida, que é instruir seus filhos, cuidar de sua família. Se você não tiver família, procurar fazer a obra dignamente. O que é dignamente? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, mas antes de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas. Entenda uma coisa, o teu próximo, até mesmo o teu inimigo é teu próximo. Porque se você amar teu inimigo, você tem mais recompensa do que amar teu amigo. Temos aqui, na segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 6, dizendo assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É disso que eu estou falando. Então entenda. As pessoas se enganam porque pensam que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Não é. Quando houver a ressurreição, será para que nós nos entendamos com o Senhor Jesus, quem é merecedor de céu e quem é merecedor do inferno. Diz em Lucas 20, a partir do versículo 34, o seguinte: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos vão ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo.
Estes homens tinham feito uma pergunta absurda para Jesus, mas não vem ao caso, é isso que estamos falando agora. Quanto ao purgatório, Deus não ilude ninguém. Aqueles que falam na igreja, numa igreja qualquer, que existe o purgatório e usam a Bíblia, desprezam o ensinamento que está em Lucas 16, a partir do versículo 19, quando é contada a parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as vísceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, meus amados, entenda uma coisa. O purgatório, segundo o conceito que é dado dentro da Igreja Católica, é um lugar onde a pessoa se recuperaria ou não de uma vida desregrada. Se fosse recuperado, passaria por uma porta para o céu, se não, passaria para uma porta para o inferno. Se assim fosse, esta parábola estaria errada, porque o próprio Abraão, nesta parábola, diz que há um abismo entre céu e inferno. Não há como passar de um lado para outro. Se fosse diferente, haveria como, e as pessoas viveriam transitando de um lugar para o outro. Vamos saber o seguinte: vamos ficar com Deus, acreditando, confiando no único Deus verdadeiro, aquele que criou céus e terra e que fora dele não há outro. Qualquer um que te diga coisa diferente é engano. Entenda, Deus não é Deus de engano. Por isso que ele diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não, está em Mateus 5. E saibam que tudo aquilo que vocês precisam consertar, consertem em vida, porque depois da morte nada se pode fazer. Assim, eu termino esse vídeo e digo a vocês: estudem a palavra de Deus, confiem no Deus único e saibam, qualquer coisa que passa disso é engano. Tá? Um bom dia. Hoje é domingo, 10 de novembro. São exatamente 11h10 da manhã. Deus esteja com vocês, iluminando seus corações para que vocês alcancem o entendimento.